Olá, seja bem-vindo a mais um Churrascar, a conversa sempre amena, a abordagem sobre o Campeonato Angolano de Rally TT. O Churrascão do Limão é a casa habitual, com os apoios também do Sítio da Comida, da Manura Prestação de Serviços e da Camaiola Sports. Hoje vamos falar com aqueles que eram copilotos, hoje navegadores. Porque é da mudança, o que é isso? Vamos descobrir na conversa com o Walter Pini e também com o Pedro Neves. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Quem é que nos quer começar por explicar esta mudança do copiloto para o navegador, que hoje chamamos? Pronto, se calhar damos primeiro aos mais velhos, né? Bem, o cabelo branco nem sempre é mas nesse caso ele é o mais velho. Pronto, então Pedro, então, portanto, como copiloto da classe TT, que é um pouquinho mais exigente a navegação, se calhar ele consegue explicar melhor essa evolução. Portanto, na minha perspectiva, a principal diferença é só o nome, porque as nossas funções são as mesmas. É navegar, é dar as indicações o mais corretas possíveis para o piloto, em termos de ângulos de curva, perigos, etc., da navegação em si, não é? E depois também, em caso da manutenção da viatura, quando se para, também temos algumas responsabilidades que o piloto não está muito preocupado com isso. O que é que o navegador, outrora copiloto, tem de fazer 1, 2, 3, 4 dias ou uma semana antes da corrida? Porque se é aquele que tem que instruir ou guiar o piloto, naturalmente que a sua tarefa começa muito mais cedo. Claro, pronto. Na verdade são coisas básicas, portanto, há uma como é que eu posso chamar de um combinar, né? Um combinar entre o piloto e o copiloto, nesse caso o navegador, que é no sentido de terem códigos para identificar, um poder identificar com o outro. Imagina, temos que ter um código para identificar aproximação de perigo, outro para inclusive dizer, olha, curva apertada à esquerda, curva com 30 graus, curva com 90 graus, portanto, mas isto depois com o passar de tempo, não é? No início, há que ver essa conversa de definir códigos e parâmetros, mas depois, consoante vão estar juntos também, depois isso já fica conhecido, não é? Então, portanto, não há uma grande preparação, nesse caso, depois do campeonato começar. No início, sim, mas depois são coisas Mas é, acima de tudo, conhecer o percurso, quiçá melhor do que o piloto, sim, para o poder dirigir, para o poder ajudar. Só que no Rally Raid há essa especificidade. Tu não tens como conhecer o trajeto. Não conheces o percurso, não é? Portanto, em outras modalidades mais de velocidade, tu fazes um reconhecimento, mas no Rally Raid tu só consegues fazer o reconhecimento do prólogo. Pronto, imagina, se há algumas etapas em que, por exemplo, tem um roadbook, não é? Não conheces o traçado, mas o diretor de prova faz o reconhecimento, identifica os perigos, marca as curvas à esquerda, curvas à direita e cria um roadbook. Mas infelizmente aqui em Angola, portanto, ainda não há essa preparação. Portanto, tu vais para o desconhecido. Falou nas curvas 30, 90, 60 graus, 180. Como é que vocês definem isso? Como é que isso é definido? Portanto, quando existe o roadbook, que não é habitual na nossa realidade, infelizmente, isso está tudo definido inicialmente, com algum tempo de antecedência, para podermos também nós estudar aquilo que falámos no início da conversa, uns dias antes, estudar os perigos, onde é que é a zona. Depois, nós vamos navegar de acordo com esse roadbook. Na nossa realidade, como ele não existe, o que nós fazemos, na nossa perspectiva e no nosso carro, no caso, nós fazemos o reconhecimento do prólogo, depois fazemos o prólogo, do melhor que conseguirmos, com o reconhecimento que fizemos, com as notas do navegador, depois tira nesse reconhecimento e passa para o piloto durante a prova, durante as especiais. Quando nós entramos para as especiais em si,
Nós, na primeira volta, ou a primeira especial, será uma espécie de reconhecimento, que o navegador vai tomando as suas notas e vamos, depois dessa primeira volta, na segunda, melhorar com as notas da primeira, e na terceira com as notas da primeira, com as da segunda melhorar, e sempre tentando fazer sempre melhor tempo do que na anterior, ou seja, melhorando a navegação e melhorando também a pilotagem da viatura. E nós tentamos fazer isso dessa forma, devido ao facto de não existir realmente o roadbook. Quanto às curvas, a definição de curvas apertadas e menos ou suaves ou livres, existe um vocabulário universal, não é, dos navegadores. Nós dizemos que tem 6 níveis, as curvas têm 6 níveis dos seus graus de curva. Pode ser do nível 1 até ao nível 6. Quer dizer que o nível 1 é uma curva que não apresenta grandes problemas. Depois vai subindo no nível até ao nível 6. Depois há outros perigos que têm que ser avisados com antecedência, que são as valas, os saltos, as lombas, as ravinas, uma série de coisas que nos vão aparecendo no percurso, não é? E também dizer que nós, apesar de não termos roadbook, nós temos o traçado em GPS, portanto nós vamos acompanhando com o nosso GPS o traçado existente e vamos navegando também a partir dele, não é? GPS, quão exato, ou seja, com que exatidão é que o GPS funciona em alguns dos nossos circuitos? Olha, por acaso, o GPS tem estado bem, eu vou assim dizer. Em todos os esse ano são 6, falta uma nesse caso, não é? Portanto, todas elas marcadas com GPS e, normalmente, os dados são sempre corretos. Aproximações de curvas, é o que se consegue ver no GPS, aproximações de curvas e a quilometragem, normalmente sim, tem estado correto. Por acaso, o organizador de prova, nesse aspecto, tem estado nota 1000. O GPS funciona perfeitamente. E, portanto, nesse caso, para os traçados, para as pistas, tem um traçado marcado, imaginam. Porque, na verdade, o GPS tem maior utilidade que é na prova das dunas. Aí é que é navegação. Se não tiveres o equipamento, a probabilidade de perderes é muito Já grande. vamos falar das dunas porque quase todos têm falado sobre ela, mas já falamos daqui a bocado. O que eu queria saber, o que eu queria perceber agora é como importante é ser amigo do piloto e não apenas conhecido do piloto. Ou seja, conhecemos-nos e decidimos correr juntos. Somos amigos e decidimos correr juntos. Quão importante é este fator? Da minha perspectiva, quando nós falamos de um navegador e de um piloto que não se conhecem, mas têm alguma experiência, acaba por se conseguirem entender. Se o piloto tiver alguma experiência e o navegador tiver alguma experiência, acabam por se entender, porque a linguagem, como falámos há pouco, é mais ou menos universal. Na minha perspectiva, que iniciei o meu percurso como navegador no mesmo dia em que o meu piloto iniciou como navegador, é extremamente importante, porque nós somos amigos há muito tempo, com larga data. Portanto, nós temos, como em todas as amizades, aquela complicidade que às vezes não é preciso dizer nada, não é? Às vezes não é preciso dizer nada, só de olhar um para o outro nós já sabemos. Quando nós estamos dentro com o capacete metido, como costumamos dizer, em modo corrida, não é? Quando nós nos conhecemos, existem, na minha realidade e do meu piloto, do Bruno, nós temos, eu tenho um problema na minha navegação, todas as provas me engano numa curva. Há sempre uma curva que eu vou começar na primeira especial a dizer ao contrário e vou acabar na última especial a dizer ao contrário. Mas lá está, a nossa complicidade faz com que isso já esteja esbatido, ele já está à espera que uma vai ser errada. Então, e nós quando passamos por ela dissemos assim, olha, foi esta, e acabou, é sempre esta. E como é que ele, enquanto piloto, que naturalmente não pode ter o instrumento na mão, o instrumento navegador na mão, como é que ele reage a essas situações? Como é que
porque enganar-se numa curva, por exemplo, faz perder tempo. Exatamente, obviamente. E fazer perder tempo, o seu adversário ganha tempo. Como é que vocês depois lidam com essa situação? Nós lidamos naturalmente, ralhamos um com o outro, porque ele quando faz mal uma curva ou não segue a indicação que eu lhe dei, eu vou ralhar com ele, e quando eu faço isso ele ralha comigo, mas na curva a seguir já acabou já a zanga, temos que ir para a frente, temos que melhorar, e melhorar sempre, como eu disse há bocadinho, especial a especial, prova a prova, sempre melhor. E eu acho que nós temos, este é o terceiro ano que estamos a competir, temos feito uma evolução gigante, digamos, para pessoas sem preparação nenhuma, sem experiência nenhuma, começarem nisto e andarem. Temos feito bastantes pódios, tem corrido relativamente bem, não é? Portanto, acho que é uma evolução grande, e isso também se deve à nossa complicidade como amigos, não é? Qual é a sua realidade, Walter? Pronto, eu penso que serem pessoas conhecidas e serem pessoas amigas há uma diferença muito grande. Portanto, dois amigos dentro do carro, piloto, nesse caso piloto e o navegador, tem que existir uma cumplicidade e uma confiança acima de tudo. Porquê? Porque tu dentro do percurso, tu estás em perigo, tu não vais tentar andar com alguém que não te dê a segurança, e vocês, e duas pessoas que sejam amigos, conseguem transmitir isso um ao outro. Portanto, eu quando comecei foi exatamente igual, com o meu copiloto, começámos exatamente no mesmo dia, no Porto Amorim, há 3 ou 4 anos atrás agora, porque começamos primeiro. Da última prova. Começamos primeiro, no quarto ano, e por incrível que pareça, à primeira vez que corremos juntos, correu muito bem, porque tiramos o primeiro lugar. Portanto, E não se enganou em nenhuma curva. não, Como tem feito o Pedro. não, é muito normal, porque tu dentro do carro estás sob uma pressão muito grande, é uma pressão muito grande, e em velocidade, se calhar podes até perder um pouquinho da percepção do que é a esquerda, do que é a direita. Tem acontecido, e normalmente o piloto ralha e grita, e é muito normal, e pá, olha, fica zangado, mas 30 segundos ou 10 segundos. Depois, Não tem muito tempo para se zangar. não tem muito tempo, Para continuar zangado. ele tem que segurar o volante e continuar a corrida. Mas é muito comum, o que o Pedro disse, quando ele também falha uma curva, quando ele falha uma indicação minha, também leva no coco também. E assim, e tem que existir essa confiança e essa cumplicidade, porque senão não funciona. Já vi casos em que são somente pessoas conhecidas e não corre muito bem. Não corre muito bem, certeza que quanto mais amigos forem, melhor. Agora vamos falar dos percursos. Qual é, na vossa opinião, o que tem sido mais desafiador enquanto navegadores? E porquê? Sem sombra de dúvida, as dunas. As dunas é desafiante. É muito desafiante. É muito duro. E infelizmente nós já tivemos um acidente gravíssimo nas dunas. Caímos de uma duna com mais ou menos 9 metros. Então, portanto, as dunas é desafiante, porque nas dunas o mais importante mesmo é navegação. É o segredo. É navegação. Se navegares, se seguires o traçado do GPS, não corres muitos perigos. Portanto, é daqueles percursos em que o piloto está mais entregue a vocês do que o contrário. Exatamente. Dependente 100% do navegador. Porque não tens nada marcado. Imagina, se sais, desculpa Pedro cortar, se sais, imagina, né? Aquilo é feito prólogo, né? Depois do prólogo, portanto, imagina, se fores o primeiro piloto a partir, tu não tens marcações, tu crias os trilhos para os outros que vêm atrás de ti. Este ainda é mais desafiante, e por acaso foi o que nos aconteceu, há 2 anos atrás, partimos em primeiro lugar, né? E infelizmente, Portanto, vocês criaram um mote para o resto do grupo. Infelizmente o GPS estava mal calibrado, culpa do navegador, estava mal calibrado e fez-nos sair do traçado 3 metros. E foi o que aconteceu. Caímos de uma duna e não aconteceu pior porque os carros são mesmo muito seguros. Ia dizer, Pedro? Eu ia dizer que nas dunas realmente a navegação é muito complicada, porque nós temos um GPS, temos um traçado, mas além disso existem uma série de outros fatores que influenciam. E o que o Walter estava a dizer aí bem,
sair em primeiro é uma dificuldade maior, porque nós é que vamos abrir o trilho. Ou seja, depois quem vem atrás vai seguir mais ou menos o trilho. Porém, seguir o trilho às vezes não é bom. Na primeira vez que que nós estivemos no deserto, eu e o Bruno, tivemos 12 horas no deserto, presos numa duna, porque seguimos o trilho de possivelmente 2 motas que passam em sítios que não passam o TT. E o carro ficou lá enterrado, numa duna com, sei lá, 10 metros de altura, lá no baixo, depois chegava lá abaixo, fazia um buraco para subir e não se conseguia sair dali de maneira nenhuma. Ficámos lá há muito tempo. Depois tem outras dificuldades também, que é o tipo de terreno, ou tipo de duna, se é mais sólida, se é menos sólida, se a areia é mais movediça, entre aspas, ou se é mais rija. Nós inexperientes na navegação, chegamos ali para nós a areia toda igual. E depois a areia que o carro não anda, chega lá, enterra-se até ao pescoço, entra assim, com esta expressão assim um bocado bruta, não é? Mas depois no outro carro não sai de lá nem por nada. Passamos o dia a cavar com a pá e o carro não sai, só sai com ajuda e é complicado. Portanto, nas dunas tem realmente, quem vai à frente abre o trilho, mas se essa pessoa fizer um trilho errado, ou quem vai atrás seguir o trilho errado, o perigo está lá. Portanto, podemos cair numa armadilha que é provocada sem querer, não é? Depois, é o que o Walter disse também, se nós conseguirmos, e isto psicologicamente é muito difícil, se conseguirmos seguir exatamente o que o GPS nos está a dizer, nós vamos evitar a maior parte dos perigos, não é? Mas depois também tem a ver com a sensibilidade do GPS, a calibração e depois a própria qualidade do GPS em si, não é? Se é um GPS de melhor qualidade ou inferior, também depois na navegação tem as suas diferenças, porque um consegue ser mais preciso que outro, não é? Agora digam-me lá, do fórum pessoal, como vocês foram parar? Essa é uma história engraçada, mas... Portanto, começamos intermédio de um amigo nosso, que é o Nuno Matias, não é? Que é um grande piloto, começou a correr em Portugal, não é? E depois, quando veio para aqui, sempre o bichinho continuava aí, portanto, e ele conheceu o Pedro Cristina, portanto, depois entrou para o Rally. Nós, na verdade, antes de começar a correr, já o acompanhávamos a ele, e depois surgiu-nos a ideia de porque é que não vamos montar uma equipe? Porque é que não vamos montar uma equipe? Então, e decidimos, e assim foi. Portanto, o Nuno Matias arrastou-nos todos para o Rally e nos apaixonámos pelo desporto. Então, pelo que me está a dizer, e quero acreditar que a história seja semelhante, ou seja, o Pedro também veio parar o Rally da mesma forma, a Eddy Racing Team é mais do que um time, é uma família, porque vocês já eram amigos, já conviviam e depois decidiram também entrar para esta loucura, entre aspas, não é? Exato, porque nós, como o Walter estava a dizer, e bem, nós somos um grupo de amigos, já nos conhecíamos antes da equipa. E o Nuno realmente começou nisto sozinho, é o pioneiro da nossa equipa, ele é o nosso capitão, ele é quem iniciou a equipa. E precisava de apoios, de uma série de coisas, de peças e pneus, etc. E houve uma altura que nós, que já o acompanhávamos, decidimos, vamos ajudar, vamos juntar todos as nossas sinergias e vamos começar a apoiar também financeiramente, além de ser só o nosso apoio moral, digamos assim. E foi assim que começou, até que houve um dia, um almoço, depois de uma prova, vocês se calhar ficavam bem num carro TT, vocês se calhar, então isto começou, o bichinho começou a surgir, até que surgiu a oportunidade de termos as outras viaturas da equipa e decidimos fazer a nossa equipa, mas já éramos amigos e já éramos família, porque nós, que é uma coisa que eu aprendi em Angola, é que o nosso grupo de amigos torna-se uma família ao longo de algum tempo, e depois de constituirmos a nossa equipa, a ligação enraizou ainda mais, ou seja, fortaleceu os laços da nossa família, ou seja, a Eddy Racing Team é uma família assim, neste momento. Falou de um aspecto importante aqui, mencionou o apoio não só moral, mas também financeiro. Em termos financeiros, é também, ou seja, falamos
em termos de percurso, não é? As dunas têm sido o mais desafiador, as finanças também têm sido um desafio para a continuidade do rally, de forma geral. Sem sombra de dúvidas. É um desporto caro, como os outros, né, como imagina, como Fórmula 1 e outros os desportos motorizados que existem. O rally é um desporto caro. Manter o rally não é fácil. Tens que contar com valores, nesse caso financeiros, que és pessoais, e nós tivemos a sorte também de encontrar alguns parceiros que acreditaram no nosso projeto e ganhamos um patrocinador que já está connosco há 3 anos, se a memória não me falha. Portanto, porque para teres um carro competitivo, tens de ter bom material, desde um motor em condições, amortecedores, pneus, jantes, é um conjunto de fatores. Se queres ter um carro com boa performance, tens de gastar muito dinheiro, sem sombra de dúvidas. O patrocinador veio um bocadinho mais tarde. Como é que foi o arranque? Sim, veio, quando arrancámos, nós custeávamos os gastos todos, eram nossos. Juntávamos um mês antes da corrida e fazíamos a preparação. Imagina, olha, o carro 46, que eu não, o que é que precisa? Não, agora precisa de um jogo de tração novo. Ok, o 23, o que é que precisa? Não, olha, precisa de um turbo novo. O Canam, o que é que precisa? Olha, precisa de uns amortecedores novos. E juntávamos um pouquinho de cada e fazíamos acontecer. Portanto, depois no primeiro ano, fomos vice-campeões na classe TT e terceiro lugar na classe E2. Portanto, e surgiu aí o patrocinador. Portanto, vocês entram para aqui gastando do vosso, gastar do vosso é gastar também da família. Como é que ela reagiu? A família, no meu caso, aqui em Angola, tenho apenas a minha mulher, não é? A minha esposa, e ela curiosamente substituiu-me em algumas provas do primeiro ano, que eu já estava em Portugal com outras obrigações, e ela substituiu-me em 2 provas. A primeira das quais captaram, não é? A primeira da estreia captaram, mas tem dado o apoio, porque é importantíssimo. Se a nossa família em casa não nos der o apoio, nós não conseguimos levar isto para a frente. Isto tem que ser também às custas de nós nos ausentarmos da família de vez em quando para podermos abraçar esta história das corridas. Por outra, também é uma agenda carregada, porque nós todos temos os nossos afazeres. Nós, no nosso caso, quase todos somos empresários, temos as nossas empresas para gerir e temos que colocar no meio do que temos a fazer profissionalmente. Isto rouba muito tempo. As provas roubam-nos algum tempo, principalmente das dunas, que vamos sempre bater nas dunas, que é uma logística muito grande, é longe, são vários dias de viagem, são a estadia no deserto, os custos de logística todos, que são inerentes a fazer uma prova no deserto, não é? Sem luz, sem água, sem uma série de coisas. E agora que falou da ida às dunas, não é? Que leva muito tempo, acampar ao ar livre, ou acampar no deserto, como é que tem sido este ambiente de acampar, portanto, de sair do conforto do ar-condicionado, do conforto da cama, do seu quarto, e acampar no meio do nada? Realmente as dunas é mesmo desafiante. Portanto, penso que são 3 ou 4 dias que a gente fica acampado, né? Portanto, as dificuldades são enormes. Diz, né? Quem corre por gosto não se cansa, né? Fica os 3 dias sem tomar banho. Portanto, e o outro desafio são as necessidades fisiológicas. Portanto, é desafiante. Se não gostares mesmo, esquece. Penso que quem vai por curiosidade, provavelmente no ano a seguir não volta. É mesmo desafiante, mas o desafio começa antes, que é as nossas estradas. A viagem, imagina, são, penso que 1.200, 1.300 quilómetros
Nesse caso, 2000, até Moçambique. exatamente, 2.600, 2.600, 2.400 km para ir e voltar. Epá, é desgastante. É muito desgastante e com as condições das nossas estradas, portanto, temos tido também problemas dos carros, não é? Os furos e partir um amortecedor, partir um triângulo, tem acontecido. As nossas estradas são desafiantes e chegar até às dunas onde se passa o rally é difícil, é muito difícil. Depois tem a grande questão, depois depende do acampar, não é? Mas agora já há mais condições, né? No primeiro ano foi mais difícil, mas depois no segundo ano fizemos uma preparação logística melhor, né? Com tendas dos carros, quem não tem tendas dos carros, as tendas de campismo, bases para duche. O primeiro ano foi mais difícil, penso que o segundo foi um pouquinho Portanto, no segundo ano já nos preparamos melhor, já não foi preciso ficar 3 dias sem tomar banho. Sim, alguns que não gostam mesmo de tomar banho. No terceiro ano também já foi. Já foi muito bem. Já foi muito bem. Condições e também há uma coisa que é interessante entre as equipas no próprio acampamento. Nós acabamos de fazer um convívio entre todas as equipas, não é? Isso também é importante. Nós nas noites, antes de ir descansar, nós estamos todos juntos, fazemos os nossos churrascos, bebemos os nossos refrigerantes, as nossas águas. Inimizade só mesmo durante a corrida. Inimizade é quando se... Não é bem inimizade. Falamos de adversários. Competitividade. Nós somos adversários quando estamos dentro do carro, capacete colocado. Agora, quando algum de nós tem um acidente, não é? Acabou dizemos a competitividade. Se uma pessoa em aflição, obviamente. A competitividade vira solidariedade. Exatamente, é a competitividade e a ver se as pessoas estão bem e precisam de apoio e etc. Porque isso é o mais importante. E voltamos no pior sítio, que é no deserto, não é? Isso é muito importante, nós sentirmos o apoio dos nossos camaradas, que são nossos adversários, mas também somos camaradas deste desporto, porque andamos todos nisto por gosto, não tanto não é para ganhar prémios, até porque não os existem, mas para convivermos e para competirmos, que a sã competição é muito importante para nós. Portanto, vieram para aqui arrastados, ganharam o gosto, não se veem desistir tão cedo. Não, nem pensar. Vamos continuar, sem sombra de dúvidas. Portanto, e é que vais ganhando experiência, não é? A equipa, cada ano que passa, ganha experiência e ganha seguidores, ganha fãs. Então, portanto, a ideia é continuar para não decepcionar essas pessoas. Como uma última abordagem, o que é que vocês gostariam? Já aqui disseram que a cada dia ou a cada ano, a cada época, as coisas vão melhorando, as condições vão melhorando, vão conhecendo melhor os percursos, não é? O que é que vocês gostariam de ver melhorado para a época 2026? Posso começar, se for eu. Para mim, eu acho que há uma falha grande em termos de divulgação da modalidade. O TT, a nossa classe, o Rally Guide, é o patinho feio do desporto motorizado em Angola. Não tem divulgação, não há apoios suficientes para haver outras condições, não para nós, porque para nós, como competidores, como quem está dentro, nós vemos que todos os anos a organização tem sempre mais esforço, mais condições para nós, mesmo nos acampamentos, casas de banho, sítio para tomar banho, nós sentimos esse esforço de melhorar. Agora falta aquele apoio do que faz as competições e as modalidades crescerem, que é o público. E quando não se oferece nem divulgação, nem condições para o público ir assistir, torna-se um bocado inglório o nosso esforço, mas depois nós também queríamos ter mais espectadores, também queríamos ter mais apoio, que surgirem fãs das nossas equipas, pessoas que gostam de nós, e quando não há forma das pessoas irem assistir, eu quando digo forma uma pessoa quando vai ver um espetáculo ou uma corrida, gosta de ter
digamos assim, uma relote para comer uma bifana, um cachorro, uma banca a vender águas, etc. Isso não existe. Não existe esse apoio para o público ir realmente ver. Incentivo. Não há esse incentivo, exatamente. É a palavra, falta isso. Havia mais divulgação na comunicação social, mesmo nas próprias províncias. Acho que é uma atividade importante. Nós passamos por uma série de províncias. Era importante entrar no programa de divulgação, que é o que falta neste caso, e depois, claro, o público só vai a um sítio ver um espetáculo se tiver algumas condições. Não é? Claro que há sempre os nossos grupos habituais que nos acompanham, que levam a sua bebida, a sua comida, juntam-se connosco, faz aquilo que nós adoramos todos no fim da prova, aquele churrasco grande, não é? No convívio, que é uma coisa que também nos faz ter espírito para continuar, não só a competição, mas também o convívio, que é muito importante. É o que sente também? Ou Sim, ou tem algo mais? Não, eu concordo plenamente com o Pedro, mas eu penso que já começou a melhorar. O facto de estarmos a ser entrevistados hoje já é um bom princípio, porque em 4 anos nunca tivemos essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o desporto que a gente gosta, não é? Portanto, a divulgação é importante, porque o rally é um desporto muito bonito e o que temos notado é a falta de público. Imagina, vamos correr por acaso ao AMBO, não é? Eu penso que, por exemplo, que a organização, contactar as administrações e publicitarem na rádio e na televisão, porque o nosso povo já é um povo tão sofrido e tem que ter algum tipo de diversão, e o rally é uma coisa muito importante. Penso que sim, e o desporto em si é importante para os jovens, pessoalmente, conseguirem estar longe da criminalidade, se praticar algum desporto, não interessa se seja rally, futebol, handebol, basquetebol, mas a divulgação do desporto é importante. Uma última pergunta, porque estamos mesmo a terminar, e pode ser para um dos dois, eu quero ser navegador também. Não gosto de estar ao volante, mas eu quero ser navegador, quero participar do rally, quero estar no rally. O que é que preciso de fazer? Primeiro tem que ter um carro para competir e um piloto, correto? Primeiro, isto é importante. Mas antes de ter um piloto e de ter o carro, portanto, tem que gostar e também precisa estudar, não é? Porque... Era exatamente isso que eu queria saber. Como se tornar-se um navegador? Portanto, na nossa realidade, aqui em Angola, eu, na minha experiência pessoal, eu vi muitos vídeos de navegação, vi muitos vídeos de corridas, vi várias coisas, absorvi com as pessoas que já estavam cá e que já faziam isso, para me darem algumas dicas, porque nós vamos às cegas, somos mesmo pessoas que não tínhamos esse conhecimento ao longo da vida, porque foi uma coisa nova. Agora, é aplicação, é força de vontade, é ver vídeos, há muitos vídeos na net com a fala do piloto em tempo real, ou seja, nós conseguimos ver o carro na pista e vimos em tempo real o que é que o navegador que indicações é que está a dar ao seu piloto, portanto, ganha-se um bocadinho, e depois também ter a coragem e aguentar a dor no estômago para enfrentar as picadas a alta velocidade, não é? Alta velocidade, quando nós dizemos alta velocidade, é uma velocidade elevada. E é também em alta velocidade que nós chegamos ao fim de mais um episódio do seu Churrascar. Hoje aprendemos um bocadinho mais sobre o navegador, que era copiloto, hoje navegador, o que é que ele faz, porque é que o faz, como o faz. Foram nossos convidados, o Walter Pina e também o Pedro Neves, a quem nós agradecemos. Agradecemos também ao Churrascão no Limão, ao Sítio da Comida, a Manura Prestação de Serviço e a Camaiala Sports. Lembre-se, Caron TV, subscreva o canal, ative o seu mundo, basta apertar no Start e a cena rola.